Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Hoje nós iremos conversar e ter um estudo aqui sobre a igreja de Éfeso, citada em Apocalipse, tendo por certo que ela foi uma das igrejas que foi endereçada uma mensagem direta do apóstolo João, sendo ela uma das igrejas da Ásia Menor. Queridos, as características da mensagem é um alerta para que nós possamos entender por que existem aspectos positivos dentro da mensagem, mas também existem aspectos negativos de alerta que o Senhor revelou a João. E hoje nós falaremos sobre isso. Nossa base bíblica se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 2, versos 1 até o 6. Queridos, é uma mensagem forte. Eu peço toda a sua atenção, porque o Senhor vai falar com você. E se você ama a palavra de Deus, se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, como eu disse aqui, nós começamos falando que uma das igrejas abordadas que foi endereçada essa mensagem foi exatamente a igreja de Éfeso. Ela se destaca porque ela teve muitos aspectos louváveis, positivos, mas também teve os aspectos condenáveis, negativos, bem como vou falar aqui sobre o aviso dos nicolaítas. Queridos, você vai entender muita coisa aqui hoje, por isso que eu peço que você não perca, para que você possa ver cada detalhe. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre os aspectos positivos da mensagem de João para a igreja de Éfeso. A primeira coisa, nós vemos essa igreja sendo aí muito elogiada pelo trabalho duro e pela sua perseverança. Eles eram muito ativos e também engajados no ministério. Isso era muito importante. Eles não se cansavam, eles se esforçavam para servir ao Senhor. E isso é positivo demais. Veja o que diz a palavra dizendo: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Eles testaram aqueles que se alegavam ser apóstolos, mas eram falsos. Por isso que a mensagem fala sobre a paciência. Porque existiam aquelas pessoas que queriam se passar por apóstolos, mas eles tinham ali a forma de provar se era ou não, mostrando que um discernimento e um compromisso em defender a sã doutrina, o que nós sempre defendemos aqui nesse canal. Queridos, precisamos reconhecer quem é um falso mensageiro, quem é um falso mestre, quem é um falso pastor, porque isso está na palavra. A palavra nos ensina, a palavra nos revela. No entanto, se a gente não estiver com os nossos olhos abertos, a gente nunca vai aprender. Bom, mas veja o que nós podemos ver em contraponto a todo esse compromisso, a todo esse esforço, a todo esse discernimento que a igreja fazia, também tinha o ensinamento e a prática dos nicolaítas. Se lembra que eu falei sobre eles? E aqui, queridos, Jesus odiava essa prática. E isso você pode ver no versículo 6, onde diz: mas isto você tem, que odeia a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora, queridos, eu falei aqui que esse é um ponto negativo, mas ainda não entrei a fundo, porque precisamos pegar os aspectos que a mensagem de João está falando sobre a igreja de Éfeso. E a primeira delas, queridos, é muito importante você entender: a perda do primeiro amor. Eu tenho certeza que você, quando fala sobre esse ponto, você logo imagina sobre aquele momento onde há um esfriamento, onde você não consegue mais ter forças para adorar, para orar, você não tem mais aquela vontade de servir ao Senhor como antigamente era. Mas aqui, queridos, nós vemos que eles tinham um trabalho duro, eles eram incansáveis, eles procuravam uma pureza doutrinária. Mas aí, aqui fala que eles abandonaram o primeiro amor. Isso aqui, queridos, está querendo dizer, isso aqui revelado é o declínio daquela paixão inicial, aquela devoção e intimidade. E é isso que nós precisamos entender, porque essa devoção, essa paixão e essa busca incessante de intimidade com o Senhor, ela vai se tornando cada vez menos intensa na caminhada cristã. E essa igreja, apesar de todo o esforço, ela tinha deixado o primeiro amor. Ela estava trabalhando intensamente,
ela estava procurando a pureza da doutrina, mas aquela paixão, aquela busca de intimidade não era mais a mesma. Então imaginem aqui como uma igreja que teve tanto elogio no início, agora começa a perda do primeiro amor. Segundo ponto, a Bíblia aqui vai revelar que eles precisavam se arrepender, eles precisavam retornar à antiga devoção, porque se eles não fizessem, então o seu papel como igreja, aquele que seria o ponto de luz neste mundo, seria removido. Veja que palavra forte. Eles precisavam voltar à prática da antiga devoção, aquela paixão inicial, porque se isso não acontecesse, eles não seriam mais luz desse mundo. Veja o que diz no versículo 5 da sua Bíblia. Ele vai dizer que brevemente virei a ti e tirarei o seu lugar, o teu candelabro, que é você ser luz deste mundo, se não te arrependeres. Queridos, é muito forte. É muito forte nós entendermos que uma igreja, ela já não conseguia brilhar como antes. Ela não conseguia fazer a diferença como outrora. E isso estava impactando. Tanto que a mensagem foi incisiva, eles precisavam se arrepender. Eles precisavam retornar àquela atividade de intimidade anterior, de devoção. Agora vamos falar em especial aquilo que eu prometi para todos vocês sobre os nicolaítas. Queridos, quem eram essas pessoas? Era um grupo dentro da igreja primitiva onde tinha um ensino e práticas que vocês já perceberam que eram condenados por Jesus. Então, queridos, apesar de, se a gente for procurar na palavra de Deus, ela não está explicitamente declarada qual eram essas práticas, mas a associação delas é o comprometimento moral e a idolatria. Inclusive, alguns pais da igreja primitiva, como Irineu, os ligaram a Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos 6:5, a essa prática tão debatida, queridos. Provavelmente, eles promoviam uma forma de rejeição à lei moral. Eles encorajavam os cristãos a participar de práticas pagãs e comer alimentos sacrificados a ídolos e também se envolver em imoralidades sexuais. Essas ações provavelmente eram justificadas como uma forma de liberdade em Cristo. Então, queridos, é aquilo que nós ouvimos como um jargão. Liberdade não é libertinagem. Então, essas pessoas que, como nós falamos aqui, teve uma relação, foi meio que identificado como Nicolau, essas pessoas elas promoviam ações que rejeitavam a lei moral, eles escandalizavam a igreja e promoviam também uma liberdade que não tinha nada a ver com Cristo. Aquelas pessoas que acham que a liberdade em Cristo está em coisas que a Bíblia nunca deu abertura. Então está aqui a prática dos nicolaítas, algo que não deveria ser apoiado. E veja que, como nós dissemos aqui, a igreja de Éfeso, ela não se destacou pela pureza doutrinária e o trabalho duro, mas, como eu disse aqui também, ela teve a negligência do primeiro amor. E isso serve como um aviso para manter o equilíbrio, queridos, entre a crença correta e a prática correta. O que nós queremos dizer aqui, queridos? Nós precisamos ter a crença correta e a prática correta. A gente não pode crer de forma certa, mas na hora de praticar, a gente faz tudo errado. A gente extrapola, age de forma errada. Nós temos que crer e agir da mesma maneira. Por esse motivo, nós podemos ver também que a igreja de Éfeso, ela estava entrando numa complacência espiritual, que é um tremendo perigo. Nós não podemos entrar nessa seara de queremos agradar espiritualmente a qualquer um, a querer ser uma pessoa neutra em tudo, onde você não pode colocar a sua posição, não pode dizer o que pensa, porque vai magoar, porque as pessoas vão achar ruim. Nós temos que estar em Cristo por meio da oração, da adoração e da obediência. Não abra mão da obediência a Cristo. Obedeça a Deus e não a homens. Porque obedecendo a homens, provavelmente você vai desagradar a Deus. Bom, queridos,
nós vemos também que com tudo que nós estamos falando, é muito importante nós olharmos que vai existir, como Éfeso, uma igreja intensa, uma igreja aguerrida, engajada, procurando sempre servir ao Senhor. Mas pode acontecer também momentos onde ela pode ter pontos que precisam de retificação, precisam de correção, queridos. Precisa sempre estar alimentando a prática do primeiro amor. E hoje eu fico olhando, fico observando como está sendo para muitas igrejas voltarem para o primeiro amor. Muitas igrejas não estão mais enraizadas em oração. E isso faz parte do primeiro amor. Muitas não estão enraizadas na busca da santidade. E isso é a prática do primeiro amor. Muitas não estão olhando para o jejum, não estão olhando para a devoção ao eterno. E isso é prática do primeiro amor. E muitos não querem retornar a esse caminho, ou sentem que não tem mais força. E se não sentem mais a graça e o poder de Deus, como podem ser luz nesse mundo? Como podem ser poder de Deus nessa terra? Queridos, nós precisamos acordar para essa mensagem que traz hoje um alerta muito grande. Muitas pessoas querem levar a vida cristã de qualquer maneira. E aqui nós estamos falando de uma congregação, a de Éfeso. Não podemos imaginar que podemos continuar em uma vida sem a santidade, sem a pureza, sem aquela paixão e devoção ao Senhor. Precisamos disso. Precisamos cada vez mais alimentar a nossa vida com a graça e o poder de Deus. Se assim não for, nós estaremos caindo nas armadilhas do adversário, que cada vez mais tenta nos separar do amor de Deus, tenta tirar a gente do convívio do poder e da graça do Altíssimo. Por isso nós precisamos sempre buscar ao Senhor e rejeitar as investidas e armadilhas do adversário. Espero que esse estudo tenha dado um alerta para o seu pensamento, que você olhe para a igreja de Éfeso e possa ver que você pode fazer diferente e pode se levantar com poder e grande glória. A paz do Senhor.